Salve, salve pessoal, estou trabalhando no material aqui sobre esse processo do apartamento e do imóvel em São Paulo para o Instituto Lula. Muito provavelmente esse é o material mais explosivo que eu vou mostrar para vocês, porque vai gerar ódio em alguns. Mesmo aqueles caras que têm ódio e que não gostam do presidente Lula vão perceber a farsa, o que a Lava Jato está fazendo para tentar incriminá-lo, que é vergonhoso. Vão perceber o ódio que o juiz Sérgio Moro está provocando nas pessoas com a sua parcialidade, é uma coisa assim asquerosa. Nesse trechinho eu vou mostrar tudo isso, eu vou mostrar a parcialidade do cara, eu vou mostrar o qual a Lava Jato está deixando seus desejos de prender o Lula, atrapalhar na investigação. E mais, vou mostrar que esse processo contra o ex-presidente não deveria ter sido nem aberto. Pessoal, vamos começar por esse trecho do Pedro Correia, aonde a defesa do ex-presidente Lula pede para ele confirmar um encontro que ele teve com o Ministério Público, no qual o Ministério Público informou que estava faltando algumas coisas em relação ao ex-presidente Lula, e ele disse que estava a fim de... Ou seja, o Ministério Público disse o seguinte, ou você tem alguma coisa sobre isso, ou não vai ter jeito. Aí o advogado do ex-presidente Lula pede para ele só confirmar aquilo que ele disse. Aí vocês vão ver que o Sérgio Moro impede a defesa de trabalhar. Aí vocês vão dizer, mas isso todo mundo já viu, só que isso aí vocês vão ver que eu vou pôr mais na frente, o Ministério Público fazendo coisa pior, e ele permite, tá bom? Vamos tocar para vocês entenderem? Vamos tocar. Então, nessa ação penal 506-31-30-17, continuidade do depoimento do senhor Pedro Correia, continuidade da palavra da defesa do senhor Luiz Inácio. Doutor, eu não estou entendendo a defesa, a pergunta da defesa. Qual que é a pergunta da defesa? Ele já ratificou o depoimento anterior dele. Qual que é a pergunta? Excelência, vou refazer a pergunta, porque eu fiz uma pergunta bastante objetiva. O depoente afirmou, em depoimento prestado anteriormente aqui perante esse juízo, que foi chamado ao Ministério Público no dia 1º de setembro de 2016 e, naquela oportunidade, foi informado a ele. Isso está textual aqui, não estou falando usando as minhas palavras, é textual. Estava faltando alguns aspectos. Então, eu disse a eles que eu queria colaborar e queria testemunhar. Eu quero saber se o depoente confirma esta informação. Ele já respondeu, doutor. Ele já respondeu, isso aí ele já ratificou. Não, o senhor não precisa dizer nada, o senhor já ratificou. O senhor vai negar que a testemunha responda esta questão? Doutor, ele já ratificou. Tá aí, pessoal, vocês entenderam? O advogado de defesa só queria que ele ratificasse que houve esse encontro e que ele conversou com os procuradores sobre isso. O juizão barrou e disse que não, que interrompeu o cara, disse, não, você não precisa responder, tá certo? Então, prestem atenção nos próximos trechos aí para vocês entenderem. Nessa ação penal 506-31-30-17, depoimento do senhor Emílio Alves Odebrecht. Os pagamentos eram feitos a agentes públicos a partir desse setor? Na minha época, a partir de Gilberto? Na minha época era. Como funcionava isso depois, eu não sei. E feitos a políticos e partidos? Excelência, pela ordem, a testemunha já respondeu que não sabia como funcionava. Então, eu acho que as perguntas acabam sendo repetitivas. No período do período dele, doutor? No período em que o senhor esteve, eu estou indagando ao senhor a respeito do período em que Pedro Novis e posteriormente Marcelo Odebrecht estavam à frente da holding e o senhor no conselho de administração. Não sabia. Não saberia lhe dizer como funcionava isso. Posso dizer como funcionava, como eu disse, na minha época. Bem, pessoal, aqui o Ministério Público faz uma pergunta de um período que não é o período que o Emílio Odebrecht comanda a Odebrecht. Ele diz que não sabe. Ela insiste, tá certo? O advogado do ex-presidente entra em ação, ok? O juiz Sérgio Moro passivamente faz uma pergunta, doutora, a senhora está falando de que período? Ela diz que o período não é o período dele, ele não toma providência, ela volta a perguntar sobre o mesmo assunto. Vamos tocar aí.
No período em que Pedro Novis e Marcelo Odebrecht estiveram à frente da holding, houve pagamentos a agentes públicos? O senhor referiu há pouco? Não sei dizer, senhora. Eu acho que deve ter existido, porque existiu na minha época. Entendeu? Eu não poderia, mas eu não tenho condições de dizer, porque como presidente do Conselho, eu não entro nesses detalhes. Excelência, só uma questão de ordem. O artigo 212 do Código de Processo Penal impede que seja dada, enfim, a percepção da testemunha. A testemunha deve depor sobre o fato que conhece. Então eu pediria a Vossa Excelência que, respeitosamente, conduzisse a audiência levando em consideração o que dispõe esse artigo 212, inclusive em relação às perguntas do Ministério Público. Me parece que ele já respondeu, né, que ele não tem conhecimento. Acha que, então já está esclarecido aí. Vocês perceberam? O Ministério Público insistiu, o advogado entrou de novo em ação, o Moro mais uma vez interviu muito passivamente e pasmem. Ela vai repetir e ele não faz absolutamente nada. É vergonhoso. Não interessa se você gosta do Lula ou se você não gosta. É vergonhoso, senhor juiz Sérgio Moro. Vergonhoso. Vamos seguir aqui. Pode prosseguir. Quanto à área ocupada por Hilberto Silva, o senhor tem conhecimento? Quanto ela movimentou? Também não. Por que o senhor sabe dizer por que esse imóvel foi comprado em nome da empresa DAG? Olha, a empresa DAG, não é, eu nem sabia que era DAG. Eu conheço o Demerval. Ele é como se fosse um filho meu. Ele foi criado lá em casa. Então, eu não saberia lhe dizer até por que foi envolvido. Cheguei a especular, aí a especulação, acho que eu também, da mesma forma que nas ajudas de campanha eu dizia, cuidado para que a gente tenha uma equidade nos diversos partidos para evitar ciúmes. A mesma coisa é possível, porque eu conheço o setor, sabia quais seriam os potenciais doadores para criar a autossustentação do Instituto, que na minha opinião devia ter sido até fundação, mas infelizmente fui voto perdido. Mas no fundo, o que eu posso dizer à senhora de que o motivo de ter eu não saberia lhe dizer, mas com certeza tem a ver com alguma coisa para amanhã ou depois os outros doadores, principalmente concorrentes nossos, não estivessem achando que a organização que estava querendo tirar proveito. Mas a Odebrecht não queria aparecer no negócio? Não, se aparece ou não aparece, o objetivo não tinha o que esconder. Até porque nós não queremos esconder que a DAG comprou. O que nós gostaríamos de fazer era com que amanhã os doadores não tivessem má interpretação de que a Odebrecht fez um preço e que procurou diminuir a sua doação jogando para eles. Essa é a realidade. Então, eu estou pressupondo. Certo. O senhor não sabe, então? O senhor não sabe. Sei. Os detalhes da compra não sei. são do seu conhecimento. Pronto, pessoal. Aqui fica implícito a ação do juiz Sérgio Moro. Como o cara estava falando de uma coisa que, em tese, beneficia o ex-presidente, ele estava deixando claro que o que eles estavam pensando em fazer era uma junção de empresas para sustentar o Instituto, tá certo? Então vocês viram que nem precisou o Ministério Público intervir, ele já interviu, depois o Ministério Público veio com ele já. Então sobre compras o senhor não sabia de nada, entendeu, gente? É isso que eu digo que é criminoso nesse processo, vocês estão me entendendo? Quando o negócio é para sacanear o ex-presidente, deixa-se rolar solto. Quando é para beneficiar, ele age de imediato. Vocês perceberam? Totalmente parcial. Preciso dizer mais alguma coisa? Tá ok? Vamos adiante, que agora eu vou mostrar para vocês uma outra coisa. Estou nessa ação penal 506-31-30-17, depoimento do senhor Alexandrino de Salles Ramos Alencar.
A propósito de ainda um outro fato tratado na denúncia, no termo de colaboração número 14, o senhor relata ter tomado conhecimento de que em 2010 houve uma iniciativa por parte do ex-ministro Palocci, junto com Roberto Teixeira e Bunlai, para adquirir um imóvel para Lula, como se fosse a sede do Instituto Lula, aqui, entre aspas. O senhor pode relatar a respeito? Não, eu não posso relatar, porque isso eu não participei disso. Na questão, não estamos falando agora do tema Instituto Lula, eu só sei disso e só entro depois que foi feita essa aquisição. Aliás, não só foi feita a aquisição, como foi feita. Teve a negativa por parte do ex-presidente Lula em relação a esse terreno. Eu só participo. O senhor soube a respeito desses fatos? Não, eu soube que o nosso grupo, eu soube depois do fato ocorrido, que o nosso grupo teria comprado, e não é um terreno, que me conste, é um imóvel, teria adquirido um imóvel, e que esse imóvel, para que fosse sede do Instituto Lula, e que depois que o ex-presidente Lula, junto com a ex-primeira-dama, visitou imóveis, eles acharam por bem que esse imóvel não se adaptaria ao Instituto Lula e que eles declinavam desse imóvel. Aí... O senhor soube a partir de quem? Então, aí Marcelo Odebrecht me informa isso aí, e aí diz: olha, Alexandrino, nós fizemos essa aquisição, foi comprado esse imóvel, mas o ex-presidente Lula não quis o imóvel, não achou não conveniente para ele. Então, o que eu combinei, aí, Marcelo, que Paulo Okamoto, você com Paulo Okamoto, buscasse outro imóvel, outra alternativa de imóvel. Aí eu entro nas alternativas do imóvel. Marcelo lhe disse que era uma iniciativa do ex-ministro Palocci, junto com Roberto Teixeira e Bunlai, ele disse isso? Isso consta do seu termo de declaração. Eu acho que deve ter me dito isso, certo? Na época. Não se recorda? Não é do fato, mas como é fato público, já deve ter me comentado isso aí, que ele deve ter adquirido, porque como eu não soube, ele deve ter me contado a história, como aconteceu, né? Tá. Vou deixar claro, o senhor não sabe se ele contou esses detalhes. Eu acho que sim, entendeu? Eu não me recordo do fato, mas eu acho que sim, por ter contado a história como um todo, até para eu entender como eu entraria nesse processo. Bom, pessoal, vocês perceberam aí, né? O cara não lembrava de nada, mas o juiz permitiu, o Ministério Público insistiu e o juiz deixou passar, e ficou no depoimento do cara algo que qualquer juiz imparcial teria dito: não, ó, você tem que, lembra ou não lembra, sabe ou não sabe. Então, pessoal, com isso aí, a gente demonstra de forma cabal, o cidadão, ele não deveria estar mais nos processos envolvendo o ex-presidente Lula. Todos nós sabemos disso. Só não sabe a nossa justiça, né? Só vão tomar providência quando morrer pessoas, entendeu? É um absurdo, isso aí é uma coisa assim inacreditável. Tá bom, pessoal? Vamos seguir em frente, que agora a gente vai mostrar que esse processo é uma farsa, tá bom? E como o senhor entrou nesse processo? Eu entrei nesse processo diante da negativa, que esse imóvel seria para o Instituto Lula. Aí, se não me engano, o próprio Paulo Okamoto veio me comentar comigo, e aí, conversando com o Marcelo, eu não sabia do que estava acontecendo, Marcelo deve ter me comentado a história como um todo, e disse assim: Alexandre, então você agora procure uma alternativa de imóveis. Isso foi em que ano? 2011, eu acho que lá pelo julho de 2011, por aí. Então teriam manifestado o senhor uma desistência com relação ao terreno? Sim, exatamente isso aí. E o que o senhor passou a fazer em relação a esse tema? Pronto, aí eu busquei, junto ao nosso grupo que trabalha nessa área, o pessoal da área imobiliária, alternativas de imóveis em São Paulo para
para a adaptação do próprio Instituto Lula. E o senhor fazia isso a pedido de quem? Do senhor Paulo Okamoto, que é o presidente do Instituto Lula. Ele fazia contato com o senhor e pedia Sim. exatamente o quê? Não, de alternativas, de buscar alternativas de imóveis. E aí foram apresentados, acho que mais de 15 projetos em várias etapas. Fui visitar com o Paulo Okamoto uns 3 imóveis. Eu fui pessoalmente com ele. E fomos até... Isso aí durou mais ou menos um ano. Né? Um ano essa procura. E no final não se adaptou nenhum imóvel. Bom, pessoal, vocês perceberam que aí, se fosse um juiz que fosse imparcial, acabava esse troço. Porque o cara mesmo chuta as próprias nádegas. O pessoal de todos os colaboradores, ele e o Marcelo, são os únicos que inventaram essa história de conta, amigo, para envolver o Lula nessa bandidagem toda deles, tá certo? Mas o cara aí mesmo diz o seguinte, que esse terreno já tinha sido comprado, tá certo? E pago pela empresa. Ou seja, o Emílio Odebrecht e todos os outros afirmam com todas as letras que esse terreno foi comprado com dinheiro suado da empresa. E que num determinado momento houve sim uma conversa para o mesmo ser doado ao ex-presidente ou mesmo alugado, tá certo? Os outros delatores dizem isso, pessoal, se vocês assistirem, vocês vão ver. Então, o que é que o cara diz aí? Que o ex-presidente simplesmente olhou, deu uma negativa que não quis, olha que corrupto, gente. O cara, um terreno de 7 milhões, ele ainda se dá o luxo de dizer, pô, não quero essa porcaria não, pá, eu quero um terreno, tá? É porque é corrupção, eu quero qualquer terreno, um terreninho de 7 milhões. Para com isso, vai procurar outro, rapaz, tá certo? Então, aí vocês vejam o seguinte, ele diz o seguinte, depois que ficou mais um ano procurando e não encontrou nada que se adequasse. Gente, onde é que está o crime do ex-presidente nessa história toda, pessoal? Olha a aberração. Um trechinho desse, um negócio, 16 minutos, a gente prova a parcialidade do juiz Sérgio Moro, a gente prova o desespero do Ministério Público querendo, de qualquer maneira, influenciar pessoas para condenar o ex-presidente. Gente, isso é vergonhoso, gente. Vocês podem gostar ou não gostar, mas vocês não podem discordar disso. É vergonhoso. Eu vou parar por aqui, porque de vez em quando a gente fica indignado com esse tipo de coisa, gente. De vez em quando dá para dizer coisas aqui que se eu disser eu vou preso. Tá certo? Então, pessoal, compartilhe, se inscrevam no canal, a gente vai continuar nessa luta. Esses caras não vão nos vencer. E não vão nos vencer por uma coisa muito simples, porque nós estamos do lado certo e eles estão do lado errado, pessoal. Só por isso.